Crimes de trânsito. Gente, é importante que primeiro você assista a aula do professor Ednilson Ribeiro para depois acompanhar aqui o nosso resumo, porque a nossa aula aqui vai ser um resumo do que você já viu sendo explanado de uma forma bem pontual, né, de uma forma bem aprofundada nos crimes de trânsito do Ednilson Ribeiro. Então, após a aula dele, você vem para cá para dar aquele sobrevoo sobre os crimes de trânsito. Então vamos lá, olha só. O crime de trânsito ele é praticado na direção do veículo automotor. Então você só consegue enxergar crime se estiver presente o veículo automotor. Ele só responderá pelo Código de Trânsito Brasileiro se ele estiver conduzindo o veículo automotor, beleza? E aí a gente observa que será aplicado aos crimes de trânsito as normas gerais do Código Penal, bem como do Código Processual Penal, tá? Também será aplicado a Lei 9.099, GCRIM, Juizado Especial Criminal, cuja pena máxima é de até 2 anos, 2 anos, que trata-se dos crimes de menor potencial ofensivo. E aí a gente observa o seguinte, que em regra, em sua maioria, os crimes do Código de Trânsito Brasileiro cabem TCO. Por quê? A maioria, a pena base é de até 2 anos. Então, se você olha lá para a pena e for até 2 anos, né, pena base até 2 anos, será aplicado o TCO, Termo Circunstancial de Ocorrência. Tá? Então, o 303, que fala da lesão corporal culposa, 304, que fala da omissão de socorro, 305, fugir à responsabilidade penal civil, 307, violar a suspensão judicial, né? 309, conduzir o veículo inabilitado ou cassado, gerando perigo de dano. 310, permitir, confiar ou entregar a direção do veículo a várias circunstâncias. 311, velocidade incompatível próximo a pessoas, gerando perigo de dano. E o 312, que é alterar, inovar artificiosamente o local do crime ali para induzir a erro, né, com dolo. Então, nesses crimes que eu mencionei aqui, todos eles, a pena base é de até 2 anos. Agora, cuidado com o 303, que há uma exceção. Porque tem uma situação que aquela pena base, ela será aumentada, ela vai extrapolar ali o que seria até 2 anos. Então, vamos lá. Olha, exceto se o condutor estiver com influência de álcool ou drogas, participando de corrida, disputa ou competição, velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50 km por hora. Então, cuidado. 50 km por hora, não é 50% não, tá? Eu não estou falando da infração administrativa do artigo 218, inciso 3, que fala conduzir o veículo acima da velocidade máxima superior a 50%. Aqui o legislador fala de velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora a mais. A mais, tá? Então, se a lesão corporal culposa for possuir um desses 3 elementos, não caberá o TCO, porque o legislador deixou bem claro, né? Porque houve mais um elemento, então não cabe TCO aqui, lesão corporal, se tiver um desses elementos aqui, tranquilo? E aí, por último, temos a terceira observação, que é o princípio da especialidade. Então, sempre que o código especificar que aquela conduta configura crime de trânsito, será aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, se ele dispuser, se ele não mencionar nada, e aí vem um Código Penal, então será aplicado o Código Penal. A exemplo, para ficar claro, quando homicídio doloso, o cara está no veículo automotor, mas homicídio doloso. Então não tem a figura dolo no Código de Trânsito. Se for homicídio doloso, ele vai responder pelo Código Penal, tá? Porque o Código de Trânsito ele só fala homicídio culposo, então aplica-se o princípio da especialidade, beleza? Pronto. Feita essa introdução, agora vamos para a parte aqui
uma das partes mais importantes, que é a seção número 2, dos crimes em espécie. Eu vou ter que sumir aqui um pouco da tela, porque ela vai encher de informações aqui, tá? Então, olha só, gente. Na seção número 2, eu vou fazer o bizu aqui dos crimes. Primeiro, temos aqui o artigo 302, homicídio culposo, negligência e imprudência ou imperícia, né? Já foi falado esse tema. Detenção de 2 a 4 anos. Tem o aumento de pena de 1/3 à metade. E também temos a qualificadora, se tiver sob a influência de álcool ou drogas, né? Determina dependência. Então aí será qualificado, não será mais detenção, ele será qualificado para reclusão de 5 a 8 anos. Temos o artigo 303, que fala da lesão corporal culposa, imprudência, negligência ou imperícia. Detenção de 6 meses a 2 anos. Existe o aumento de pena de 1/3 à metade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Não se preocupe. Primeiro eu estou te mostrando quais são os crimes tipificados no Código de Trânsito Brasileiro e suas penas. E se possuir, aumento de pena e qualificadora. A lesão corporal culposa possui a qualificadora se tiver com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substâncias que determinem dependência, mais lesão grave ou gravíssima. Então, sairá da detenção de 2 meses a 2 anos e partirá para a reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 304 fala da questão da omissão de socorro, né? Ou não podendo fazer por risco pessoal, né? Deixar de auxiliar, deixar de acionar as autoridades competentes para dar o suporte ali naquela situação, né? Isso já foi esclarecido. A omissão de socorro, a princípio, é o quê? Você quer ajudar, mas a sua segurança está comprometida, a galera diz que vai te linchar, te violentar, e aí você sai do local, mas deixa de solicitar auxílio das autoridades competentes. Então, entra a figura omissão de socorro, tá? E aí, nesse caso, ó, ainda que suprida por terceiros, morte instantânea ou ferimentos leves, você, condutor envolvido em um acidente, ainda responderá por omissão de socorro. Detenção de 6 meses a 1 ano. Artigo 305. Fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Detenção de 6 meses a 1 ano. Artigo 306. Capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, que a gente observa o quê? A constatação pelo sangue maior ou igual a 6 decigramas por litro de sangue, ou do ar, através do etilômetro, maior ou igual a 0,3 miligramas de litro de ar alveolar. Também temos a forma de constatar, né, através do uso das drogas ou substâncias que determinem dependência, né? E também os sinais observados pelo agente de trânsito, de acordo com a resolução do CONTRAN de número 432, em seu anexo 2º, os sinais que serão observados ali, tá? Então, a gente não vamos aprofundar aqui na resolução do CONTRAN. A princípio, eu quero que você só enxergue o crime do 306. Detenção de 6 meses a 3 anos. Temos o artigo 307, violar a suspensão ou proibição. Suspensão para quem tem habilitação, proibição para quem é inabilitado. Então, você violou essa suspensão judicial, tá? Ou deixar de entregar em 48 horas à autoridade judiciária. E lembrando que essa suspensão é aplicada pelo juiz, cujo prazo é de 2 meses a 5 anos. Não confunda com a suspensão administrativa, tá, gente? E aí a detenção será de 6 meses a 1 ano. Artigo 308. Participar de disputa, corrida ou competição ou exibição, demonstração de perícia na condução do veículo, gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano, temos a detenção de 6 meses a 3 anos. Agora, se existir uma lesão grave ou homicídio culposo, esse crime do 308 sairá de detenção e ele será qualificado, tá, gente, para reclusão. No caso de lesão grave, reclusão de 3 a 6 anos. E no caso de homicídio culposo, reclusão de 5 a 10 anos. Então, é o pior crime aqui do
do Código de Trânsito Brasileiro, dos crimes em espécie, você está olhando para o crime que tem a maior pena de reclusão de 5 a 10 anos no caso de homicídio culposo, se estiver participando de disputa, corrida ou competição, ou exibição e demonstração de perícia na manobra do veículo. Artigo 309, inabilitado ou cassado, gerando perigo de dano, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano. Já o artigo 310 não tem a figura gerando perigo de dano para quem permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a inabilitado, CNH cassada, suspensa, estado de saúde física ou mental comprometida ou embriaguez, então ele já responde pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, pelo crime de trânsito. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Temos o artigo 311, que fala da velocidade incompatível próximo a escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, concentração de pessoas. Então aqui, gente, tem que gerar perigo de dano, tá? Para configurar a velocidade incompatível, crime do 311, gerando perigo de dano. E aí a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. E o 312, que fala de alterar, né, com as nossas palavras aqui, no texto da redação fala inovar artificiosamente. Então ele quer dizer que alterar com dolo, com a vontade específica, o local do acidente com vítima, cuja finalidade é induzir a erro o agente, o policial, a autoridade, a perícia, o delegado, enfim, ele quer induzir a erro para tentar se safar ali de uma punição severa, se for o caso. Detenção de 6 meses a 1 ano. Então você está olhando para os crimes em espécies bisurados, tá? Vale lembrar que alguns crimes também, gente, possuem a suspensão judicial. Quais são esses crimes que possuem a suspensão judicial? Eu coloquei um S aqui para representar, ó. S de suspensão judicial. O 302 tem a suspensão, então além da detenção, né, suspensão judicial, que será de 2 meses a 5 anos. O 303, lesão corporal culposa. O 306, capacidade psicomotora alterada. O 307, violar a suspensão, proibição. E o 308, participar de disputa, corrida, competição, exibição, demonstração de perícia, gerando perigo de dano. Beleza? Agora observe, gente, que para todos os crimes que a gente viu lá atrás, cabe a aplicação do artigo 298, que são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Inciso 1, com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2, utilizando o veículo sem placa ou com placa falsas ou adulteradas, vai agravar o crime de trânsito. Inciso 3, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, inabilitado, agravante. Inciso 4, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente. É o cara que é habilitado na moto, está conduzindo o carro e provoca um acidente, e aí resulta no crime, então a circunstância que vai agravar a penalidade do crime de trânsito, categoria diferente. Inciso 5, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de cargas. Quando a sua profissão, ele está exercendo, é um motorista profissional, tá, gente? Passageiros ou de cargas. E o inciso 6, utilizando o veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. O pessoal chama de chipar o veículo, liberar a potência máxima do veículo. Isso compromete a segurança, tá? Então, resultou em um acidente, no crime, será uma circunstância que vai agravar pelo fato dele ter feito essa adulteração. Ok? E por último aqui o inciso 7, sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. A pedestres é uma circunstância que vai aumentar o crime de trânsito em qualquer um deles, tá? Agora, perceba que tem a situação do aumento de pena. A pena será aumentada de 1/3 à metade, somente no artigo 302, homicídio culposo, e no 303, lesão corporal culposa. Se for inabilitado, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
praticá-lo na faixa de pedestre ou calçada, ou tratando-se de motorista profissional, né, no exercício da sua profissão, de passageiros. Perceba que não tem o veículo de carga como a circunstância agravante, tá? Aqui só tem passageiros. Então, gente, para fins de você visualizar a diferença, sem aprofundar muito, né, para não entrar muito na questão da dosimetria da pena, existe a diferença de agravantes, aumento de pena e qualificadoras. Olha que bacana. Agravantes, artigo 298, aplica-se, é um agravante genérico, aplica-se em todos os crimes. Aumento de pena só vai entrar no 302 e 303. A pena será aumentada de 1/3 à metade, apenas de homicídio culposo e lesão corporal culposa. E as qualificadoras a gente só vai enxergar no homicídio culposo, lesão corporal culposa e realizar manobras perigosas, né, ou participar de corrida, disputa ou competição gerando perigo de dano no 308. Então, eu vou pegar o exemplo aqui. A gente já fez a menção antes, né, nos crimes em espécie, mas vamos pegar o exemplo aqui de como aplicar o agravante, aumento de pena e qualificadoras. Exemplo, artigo 303. A pena base é de 6 meses a 2 anos. Até aqui cabe a aplicação de GECRIM, Juizado Especial Criminal, né? Porque a pena é de até 2 anos. Agora, se possuir um agravante, né? Um agravante, ó, a pena será de 6 meses, ela tende a chegar ao máximo que será de 2 anos. Por quê? Possui uma circunstância agravante. Tá? Exemplo, sem placa. Então, vai agravar até a pena máxima de 2 anos aqui na detenção. Agora, observe que no aumento de pena, ele, além dele estar sem placa, ele é inabilitado. Então, ele vai sair do GECRIM, não será mais possível aplicar o GECRIM. Por quê? Houve o aumento de pena de 1/3 à metade. Então, a pena vai de 2 anos e 8 meses até 3 anos. Até 3 anos. E a qualificadora do 303, capacidade psicomotora alterada, então ela deixará de ser um crime de detenção, passará a receber uma nova classificação que é de reclusão. E aí será de 2 a 5 anos. Então eu peguei o artigo 303 e consegui aplicar agravantes, aumento de pena e qualificadoras para você entender bem essa sistemática aqui. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Lembrando que para você aprofundar, assista a aula do professor Ednilson Ribeiro e aí acompanhe aqui esse bizu. Então, muito obrigado e até mais.